Para cá. Boa tarde. Eu sou o Jorge. Sou a Marina. Somos a presidência da Liga dos TCC. É sempre um prazer receber vocês aqui. É muito legal. Nós somos uma liga com 10 anos de história. Pode passar, amigo, por favor. Só para contextualizar um pouco vocês, né? Trocadilho com o nome, contextualiza. Somos uma liga com 10 anos de história. A nossa intenção é fazer com que a TCC cada vez mais seja difundida pelo campo acadêmico, né? Só que agora nós somos também um projeto de extensão, então a gente também pensa em expandir a TCC para além do campo universitário, né? Chegar em mais pessoas. Pode passar, amigo. E aí, além desse espaço aqui, vocês também podem encontrar a gente em outras plataformas. Temos também um podcast, que é o Desenrolando a Terapia. Quem quiser ter acesso, é só ler esse QR Code. Então, sempre quando a gente marca esse evento, a gente entra em contato com o palestrante para marcar um episódio, para marcar a gravação do podcast. E aí a gente fala de uma forma mais entendível para o público leigo. Então, quem tiver interesse, só ler aqui o QR Code. Lembra que eu falei de trazer a TCC para quem não é do campo universitário? Essa é a intenção do podcast, fazer com que chegue nas pessoas que não são da academia mesmo. Sim, com uma linguagem mais acessível, né? Exatamente. Próximo é o YouTube, onde vocês encontram a gravação dos Contextualizas, né? Gravação completa, que nem a gente está fazendo aqui agora. Então, às vezes acontece, alguém tem algum compromisso, ter que ir embora mais cedo, então vai ter tudo completo lá no nosso canal. E é claro, nosso Instagram, nosso coração, tudo vai lá, gente, nossos recados, sempre quando vai ter evento, a gente posta lá com antecedência, com Seleções. tema, seleções, exatamente. Sai episódio novo do podcast, vai para lá também. De vez em quando a gente faz um evento que é diferente, como teve já a calorada das ligas, a gente posta lá também. Fotos com vocês também vai para lá. Inclusive, marquem a gente, é sempre interessante. Vamos para o último slide. Bem, Contextualiza acontece todas as segundas quarta-feiras do mês. Então, assim, mês que vem estaremos aqui nessa mesma sala, com esses mesmos rostinhos aqui para receber vocês, sempre com uma palestra tentando trazer a TCC para mais gente, né? A gente já tem o próximo tema. Só um spoiler, né? A Marcela é professora de TCC também, da IPA, da turma da manhã. E a gente tem a Fernanda, que é da turma da tarde. E o próximo tema vai ser Quando a Mente Não Desliga, Ruminação Cognitiva e Tratamento em TCC. 1h30 até as 3h nessa mesma sala. Então, assim, já marquem na agenda de vocês e estejam presentes, né? Eu acho que agora a parte mais importante é receber a nossa convidada, que é a nossa coordenadora, é a nossa professora de TCC aqui na UFRJ. O currículo dela é tão extenso, gente, que só o currículo dela dava um contextualiza. Mas, assim, é um prazer muito grande recebê-la, não só por ser a nossa coordenadora, mas por ser uma pessoa muito capacitada e referência na área. E eu acho que ninguém melhor do que ela conseguiria trazer esse tema para vocês. Então, salva de aplausos para a Marcele, gente. Obrigada, gente. É um prazer estar sempre aqui com vocês. É um prazer ver essa liga aí crescendo, prosperando, né? O trabalho do pessoal aí é com muito carinho, muito cuidado para vocês, sempre muito bem embasado. Então, vou reforçar aqui as palavras deles, né? Sigam, acompanhem os conteúdos, estejam aqui com a gente, participem do grupo de estudos que daqui a pouco, né, para o próximo semestre vai recomeçar. Enfim, que bom estar com vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema extremamente fundamental, né? É claro que sei que alguns aqui estão começando, né? Antes da gente começar aqui o evento Sondei, então alguns estão começando aí na área de TCC, outros já estão mais avançados. Obviamente não vou conseguir dar todo o embasamento, né? Da TCC para a gente chegar a discutir aqui o plano de tratamento, mas vou tentar ser introdutória, mas também avançar um pouquinho, né, para quem precisa de mais informação e já está aí com a mão na massa. Tá certo? Então, vamos lá. Se você que sabe, se você quiser assistir de lá, tá tranquilo. Não me importo não de passar. For mais confortável para você. Então, vamos lá, né? E agora, né? Como é que eu elaboro um plano de tratamento,
né? E aí é redundante, tá, gente? Porque a gente escuta muitos mitos sobre a TCC, e um deles é que os tratamentos são padronizados, né? E a gente segue ali uma receita de bolo baseada num protocolo, né? E entrega qualquer tratamento, né? O mesmo tratamento para qualquer pessoa. Então, por isso que eu estou dizendo redundante, quando a gente fala plano de tratamento, né, individualizado, é o óbvio, né? Tudo isso que eu falei antes, claro, é um mito. Mas como é que a gente faz isso, né, tendo em vista que a TCC é uma prática da psicologia baseada em evidências, né? A gente se baseia nessa fundamentação e, obviamente, a gente vai ter alguns guidelines para seguir, né, que são as recomendações em relação às bases de evidência que a gente tem no momento para determinado tipo de problema, de transtorno, né? Então, como é que a gente vai mesclar a individualidade de cada um com as recomendações da literatura sem cometer enganos e realmente sendo ali específico do que a gente precisa, né? Primeiro, eu acho que começa o pavor, e aí eu gosto sempre de contextualizar, né? A gente que estuda TCC precisa dominar competências muito vastas e também muito complexas. E vocês vão ver aqui que tudo que eu vou falar tem a ver com raciocínio clínico. Quando a gente domina o raciocínio clínico da metodologia da TCC, aí sim a gente começa a desenvolver como um bom terapeuta, né? Então, a gente vai precisar ali, claro, no tempo certo, passo a passo, desenvolver as competências que são necessárias para desenvolver esse tipo de raciocínio. Aí o que eu vou trazer aqui vai ser tranquilo, né? Mas a gente tem várias dimensões aí de aprendizado para a gente dominar, e quem está começando talvez nem entenda isso ainda, né? Então tem a parte teórica, né, que a gente vai ler, vai consumir literatura, vai aprender a buscar literatura pertinente, né? Tem a parte prática, que a gente precisa treinar essas habilidades, essas competências, elas só vão vir com essa prática, com essa experimentação, né? Com a experiência. Deixa eu tentar não falar uma palavra difícil para não gaguejar nesse momento, né? E fora as questões, né, de metacompetências e atitudes éticas, né, e relacionadas à segurança da psicoterapia que a gente tem que ter. No final, existem várias competências técnicas relacionais, né? Mas também existem competências que vão estar relacionadas ao nosso próprio autoconhecimento e nossa própria autorregulação. Então, vou trazer um caso aqui que eu vou dar exemplo, né? Já que a gente está falando de plano de tratamento, a gente pensa muito, né? Como é que eu lido com meu cliente, meu paciente? Eu vou intercambiar essas palavras pela falta de um termo adequado, tá? Então, às vezes a gente vai pensar muito em entregar aquilo, mas como a gente entrega, né? E como é que a gente está para entregar também. Então, fora essa necessidade de formação, né, a gente também tem uma necessidade de olhar para dentro. Até para que as nossas crenças, os nossos padrões não sejam uma influência, né, desfavorável ali no momento do tratamento. Então, a gente entende por que a gente se desespera no início, né, da nossa carreira. Tem muita coisa aí para olhar e desenvolver, mas não é impossível, né? Então, a ideia é que a gente possa reconhecer cada vez mais as dificuldades e as necessidades em relação às metodologias, né, de ensino, de aprendizagem, para que a gente possa, então, superando essas necessidades. Então, para o que a gente vai falar hoje aqui, né, como eu falei anteriormente para vocês, a psicoterapia, e aí quando a gente fala de uma prática baseada em evidências, né, a gente vai depender dessa integração entre ciência e prática, né? A ciência vai informar a nossa prática, mas a prática também, né, questiona a ciência, e essa troca é o que vai, né, enriquecer o nosso conhecimento. E aí a gente tem, né, essa ideia rígida de como a gente, né, se baseia em evidências, a gente é enrijecido, estruturado demais, né? Por outro lado, a gente precisa ser flexível e precisa ser coerente com as necessidades de cada pessoa. Então, aqui a gente vai tentar, né, manter essa validade ecológica, né, com a finalidade de implementação. A gente já vai falar sobre essas coisas mais para frente. Dos tratamentos, né, mas sem perder essa base, né, que é extremamente importante. Senão a gente está de tentativa e erro. Tentativa e erro, acho que não é o melhor caminho, né? Para quem está sofrendo, para quem está investindo dinheiro, tempo, né?
acho que não é isso que a gente quer entregar. Então, eu sempre falo, né? A gente tem, às vezes, muito boa intenção, mas a gente também precisa ter embasamento. Só a intenção não vai garantir os nossos resultados. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho nisso tudo. Como, né, eu falei, eu gosto sempre de contextualizar a minha fala, antes de entrar lá no nosso caminho. E o que a gente olha no nosso contexto, né, em relação, nós terapeutas, né, já estou colocando vocês estudantes aí, ou aspirantes ainda, quem está, né, namorando para ver se engaja aí nesse relacionamento. O que a gente observa, né, o que a literatura mostra? Que os praticantes de TCC superestimam sua capacidade de ministrar TCC com competência. A gente acha que faz melhor do que a gente realmente faz. Quando a gente vai testar essas habilidades, dá uns probleminhas, né? Os pacientes tratados com TCC não foram expostos aos elementos chaves da abordagem. Então, nem sempre as pessoas estão recebendo aquilo que elas são, que é favorável para elas e que nós somos orientados a entregar. Isso é um grande problema, né? Psicoterapeutas relatam taxas de melhora muito maior do que se esperaria da evidência clínica. Ou seja, a gente também superestima o quanto o paciente melhorou. Então, e aí, mais um dado que eu não coloquei aqui, né? Mas a gente também tem dificuldade de observar prejuízos que a gente mesmo pode causar em psicoterapia. Então, olha aqui, né, quanto viés de percepção nós mesmos, enquanto profissionais, né, e quantas falhas também de entrega existem na nossa prática. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e dominar, né, esse conteúdo aqui em relação ao que a gente vai entregar, né, como um plano de tratamento, e aí de forma colaborativa e consensual, a gente também vai ver isso, né, para a gente ter esse cuidado e esse respeito, né, e lidar com ética quando a gente está cuidando de alguém que veio pedir ajuda para a gente. Tá certo? Se alguém quiser me interromper, tá? Fiquem à vontade. E aí, o que a literatura também mostra para a gente? Que algumas dificuldades são muito comuns, né? Quando a gente precisa pensar aí em elaborar um plano de tratamento. O plano de tratamento em TCC, para quem não conhece, ele vai estar extremamente baseado, né, no que a gente chama de conceitualização cognitiva, que é a formulação do caso daquela pessoa que está pedindo ajuda para a gente. Né? É um mapa de funcionamento desse indivíduo. Ali a gente vai entender os padrões, né? Os fatores que são gatilho e manutenção para aquele problema, para a gente encontrar quais ingredientes vão ser importantes para modular, né, esse funcionamento e ajudar a pessoa a chegar naquelas metas, naqueles objetivos, né, que ela traçou ali no início do tratamento, baseado naquelas aspirações que ela encontrou para a vida dela, né, que é aquilo que é significativo para cada um de nós. Isso tudo é verificado ali antes do tratamento. Tá? Então, olha só, uma das dificuldades mais comuns se dá justamente na avaliação e na conceitualização cognitiva. Né, que é esse enlace funcional de todas as variáveis que a gente vai compreendendo sobre o funcionamento do paciente. E se a gente não tem uma boa conceitualização cognitiva, a gente não tem um plano de tratamento adequado. Então, a gente já começa aí, né? E aí eu sugiro que um dia a gente faça também uma grande oficina aqui de conceitualização cognitiva, né, Liga? Para a gente começar também a trabalhar esse ponto. Outro ponto importante, conciliação de diferentes queixas simultâneas. De novo, a gente está falando de conceitualização e plano de tratamento. E a gente está falando sobre como organizar as evidências para a nossa prática, né, que a gente vai aplicar na nossa prática. E aí vai gerar o conflito, né, em relação a seguir protocolo ou personalizar o tratamento. E aí, de novo, a gente cai numa falácia, mas estou usando aqui os termos, né, que a gente costuma ouvir. E, por último, não menos importante, um dos pontos é o therapist drift, né, que é o desvio, é um desvio da nossa conduta enquanto terapeuta, mesmo quando a gente sabe o que deveria fazer. Né? Então, assim, mesmo que eu tenha a base de evidência, mesmo que eu tenha o treinamento em TCC, eu, em algum momento, escolho desviar daquele caminho que eu sei que é o mais desejável, por vários motivos. Né?
também sugiro que um dia a gente entre por esses assuntos relacionados, né, ao terapeuta. Não vai dar para a gente abordar tudo hoje aqui, mas eu vou tentar pincelar essas coisinhas ao longo. Né? Então, por exemplo, na conceitualização cognitiva, que é o nosso coração ali, né, para desenvolver o plano de tratamento, o que a gente percebe? Né? Ou eu não coletei todos os dados, né? Geralmente ali o terapeuta iniciante ele quer partir logo para a ação. Então, ele não faz uma avaliação minuciosa, faltam dados, logo vai ter um comprometimento na minha conclusão. Né? Às vezes, a gente não atualiza a conceitualização, lembra? Conceitualização não é uma foto estática que a gente tira no início do tratamento. Ao longo do tratamento, tudo que a gente vai aprendendo sobre, né, o nosso cliente, a gente vai contrastando com essa ideia inicial de funcionamento dele, para ver se faz sentido ou não, se exige uma modificação ou não, né, se a gente precisa coletar mais dados, se a gente cometeu algum erro. Né? Então, isso é um trabalho contínuo. Né? Às vezes, a gente está ali buscando as técnicas, né? E não buscando o entendimento daquele funcionamento. Então, vai dar errado. Né? Às vezes, é a dificuldade de obter esses dados. Né? Então, assim, o cliente está me pressionando para dar resultado logo. Ou eu estou ansioso e quero logo entregar isso para ele. Né? Ou eu tenho dificuldade de coletar esses dados, porque o paciente fala pouco. Então, geralmente, esses fatores, né, e eu já estou alertando vocês, vão incidir nessa elaboração que não vai ser embasado o suficiente. Né? Outras vezes, eu tenho até uma boa conceitualização, mas eu vou me avaliar como incapaz de lidar com aquilo. Né? E aí eu posso desviar e vou ter um problema. E outras vezes eu vou querer pegar o atalho do protocolo, né? E vou cair no erro de não olhar para a singularidade daquela pessoa que está na minha frente. Então, eu trouxe isso daqui só para a gente pensar, né? Que esse exercício de conceitualização, ele acontece sessão a sessão. Né? Eu não vou poder entrar aqui em detalhes, senão a gente não chega no plano de tratamento. Mas exige da gente um raciocínio bastante rápido, né? E ele vai ocorrendo no momento em que a pessoa vai falando. E a gente vai reorganizando, contrastando as informações, né? Lembrando daquilo que a gente já tinha entendido sobre o paciente, e vai dando feedback e vai conduzindo a sessão. Né? Então, obviamente, isso é uma coisa que vai acontecer com a nossa prática. Né? Não é esperado de quem está começando que já tenha, né, isso daí muito bem desenvolvido. Mas que vocês tenham foco nisso, né? Que é desenvolver esse raciocínio clínico. Né? A gente entender o funcionamento, a gente aprender a fazer uma boa conceitualização cognitiva é o que vai dar a chance da gente conseguir traçar um bom plano de tratamento. Tá? E travou aqui, eu acho. Travou. Mas, enfim, o que vocês puderem ajudar, ou ele vai destravar. Destravou. Vou devagarzinho aqui, que ele está cansado. E aí, onde eu queria chegar é justamente aqui. Né? Que o raciocínio clínico ele vai ser o diferencial na vida de vocês, na nossa vida enquanto terapeutas. Né? Porque é entender esse modo de pensar e treinar esse modo de pensar que vai fazer a diferença. A gente vai estar muito mais interessado, como eu falei para vocês, em funcionamento, interconectar as informações, né? Entender fatores de manutenção e de mudança, do que ficar olhando o diagnóstico, rótulo, né? Ou decorando estratégia. Técnica, como vocês gostam de falar, né? Eu nem gosto de falar de técnicas, eu corrijo sempre lá na liga, né? Porque eu acho que virou uma palavra tão banalizada, né? E que não capta o potencial das estratégias que a gente tem, né? Que eu prefiro esquecer essa coisa que parece aí, né? Fria, dura, inflexível, e a gente vai pensar estrategicamente, né? Em como a gente pode intervir. Mas, bom, então vamos lá para o que interessa, né? Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Um caso fictício. Então, né, Alice ali, com meia idade, uma mulher branca, cis,
ela apresenta o diagnóstico de ansiedade social. Né? Para quem não sabe sobre isso, resumidamente, assim, em termos cognitivos, né? Ela teme a avaliação negativa dos outros, né? Quando ela está em situações sociais. E aí, comportamentalmente, ela vai tender a evitar isso, né? Ou vai enfrentar com muito desconforto, sentindo, aí vamos para a emoção, né? Ansiedade e tendo aquelas reações fisiológicas ali, né? Que estão coerentes com a ameaça, com medo, enfim. Então, é clássico que ela evite falar em público por medo de passar vergonha, mas falar em público para ela é importante, porque ela tem uma aspiração, né, um valor baseado ali no sucesso profissional dela. Né? Isso é o que ancora a vida dela. Bom, o terapeuta, ele sabe o protocolo para ansiedade social, o que ele vai pensar? Vamos trabalhar a exposição, né? Quanto mais ela enfrentar aquilo que ela tem medo, e ela tem medo de passar vergonha, né? Logo ela vai melhorar. Eu estou baseada em evidências, eu sei o que fazer. É isso daí que está acontecendo. Né? Aí a Alice faz as primeiras sessões, não melhora, ela desiste das exposições, né? Mas a terapeuta ela também é ativada nesse processo. Né? Quando ela vê essa ativação emocional forte, que não reduz da Alice, ela também ativa as crenças dela. Né? Então, eu não sou uma boa terapeuta, não sei manejar isso. Vamos supor que ela tem uma história, né, de dificuldade de lidar com as emoções. Né? Na família dela sempre foi dito que, né, não precisa chorar, não é para se emocionar, né? Isso daí é frescura, vamos embora partir para ação. Né? Então, ela vai ter alguma dificuldade aqui. Então, ela vai desviar o rumo do tratamento, porque ela, né, está ativada nesse ponto e a paciente também está extremamente ativada, e aí ela vai parar, né, de insistir nas exposições, vai escolher outra estratégia, e ela não melhora, e a terapeuta continua ali se sentindo insegura. Vamos lá, gente. Para quem tem medo de sentir vergonha, a exposição ela é bem interessante, né? E tá certo, é o guideline, é o protocolo. Mas olha só, se eu não fiz uma boa conceitualização, né, provavelmente eu não cheguei no alvo. E se essa paciente não suportou passar por esse procedimento, provavelmente tem mais alguma coisa aí. Aí vamos olhar a conceitualização. Ficou pequenininho, né? Desculpa, gente. Vamos olhar a conceitualização aprofundada da Alice quando a terapeuta foi lá pedir supervisão, né? Olha, a Alice teve uma criação rígida, né? Na família tinha uma regra implícita e explícita de que não se deve mostrar emoções. Ambientes que reforçaram a intolerância ao erro e a necessidade de desempenho impecável era o normal para ela. Né? Ela tem o diagnóstico de ansiedade social e ela tem a aspiração de sucesso profissional. Quando a gente vai verificar a crença central dela, a crença central dela é: eu sou um fracasso. Né? Quais são as regras, as suposições que ela tem? Eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar de forma alguma. Se eu errar, provarei meu fracasso. Se alguém me elogia, não percebeu ainda que eu sou um fracasso. Né? Se eu tiver apoio total, como do meu terapeuta, eu até posso tentar alguma coisa. Né? O que a gente está vendo aqui? Se ela tem uma crença central de fracasso, né, e a regra é que ela não pode errar, isso provavelmente é um imperativo a passar vergonha. Porque a vergonha vem pelo erro. Então, se eu estou me preocupando só com a vergonha que ela vai sentir, esquecendo o perfeccionismo dela, provavelmente ela não vai engajar nessa exposição agora. Ela primeiro tem que ser exposta ao erro, depois a vergonha. Né? Senão não vai fazer sentido. Então, quando eu perco esse caminho lógico de raciocínio, né, quando eu não percebo, por exemplo, que tem uma crença central que está interagindo com esse funcionamento, que é usual de uma pessoa que tem ansiedade social, né, que vai se repetir em vários indivíduos de uma forma similar. Né? Mas vocês já viram? Eu tenho ansiedade social, ela tem ansiedade social. O tratamento não necessariamente vai ser igual. Porque se eu tenho uma crença que me impede, né, de seguir aquele repertório que geralmente é usual, eu não vou me beneficiar. Né? Se ela tem ali faz uma evitação, né, que tem a ver com algo também mais profundo e
que não vai permitir ela seguir esse rumo, ela vai precisar de um olhar também específico para isso. Né? Então, o que eu quis trazer para vocês é justamente essa questão. Eu sei o que fazer, o guideline vai apontar para aquilo, né? Mas eu preciso olhar o todo, porque eu posso ter interferências, né, em como seguir com esses procedimentos. Aí eu acabei não colocando aqui nas estratégias de enfrentamento. Ela procrastina, evita falar em público, ela fica hipervigilante, verifica várias vezes para não cometer falha, né? Atribui o sucesso apenas a fatores externos. E aí, numa situação, né, de falar em público, ela pensa, eu vou passar vergonha, se sente ansiosa, dá uma desculpa para evitar, né? Mas lembra, a questão aqui não era só a vergonha, é eu vou errar. E eu não posso errar, né? E aí, quando ela entra lá e faz a exposição, né, eu só consegui porque eu tive apoio. Se sente frustrada, desesperançosa e desiste, porque ela vai ficar se autocriticando, né, por tudo que aconteceu. E aí a gente entra nesse ciclo que se retroalimenta, né? Então, ali, o plano de tratamento começou inadequado, né? A paciente ficou mais hiperativada, né? Ativou a terapeuta em relação a crenças dela, ela teve ali seus comportamentos de segurança que desviaram ela do tratamento adequado, né? E as consequências é que a paciente se sente aliviada porque ela não vai precisar se expor agora, né? Por outro lado, ela também não melhora. E a terapeuta, né, vai continuar se sentindo incapaz de lidar com essas situações ativadoras, porque ela acabou de coletar uma evidência de que ela não consegue lidar com isso. Mas, na verdade, ela desviou. Ela não sabe qual seria o caminho se ela não tivesse desviado. Né? Mas ela também cometeu ali uma falha na conceitualização. Então, tentei, né, mostrar, dentro desse exemplo, que, sim, em algum momento a gente vai chegar no guideline. Né? Em algum momento a gente vai chegar na exposição, seja o erro, seja a vergonha. Né? Esse tratamento é fundamental e ele precisa acontecer. Né? É o que a literatura realmente vai indicar que é eficaz e efetivo para esse tipo de problema. Agora, eu não vou seguir à risca essas orientações. Então, para quem está começando e ainda não sabe, para quem já está caminhando, já descobriu, né? Os protocolos, eles não são diretrizes da nossa prática, né? Eles são uma organização para a nossa pesquisa e para o nosso conhecimento. O que a gente vai usar deles são as orientações do que funciona. Então, são aqueles elementos, né, que são os indicativos para a nossa prática. E aí eu vou mostrar como é que a gente usa esses elementos. Né? Então, a ideia não é usar necessariamente o manual como um todo. A gente vai buscar aqueles ingredientes que são necessários para a coisa funcionar. Então, o que eu sugiro, né, que a gente comece a pensar, ao invés de a gente ficar falando de protocolo de tratamento, que a gente fale sobre princípios de tratamento, né? Que aí são os norteadores que a gente vai mesclar com as outras necessidades, né, em relação à conceitualização e o contexto, embasamento de contexto de cada pessoa para cada necessidade. Tudo bem, gente? Então, o que eu estou falando, né? Quando eu preciso oferecer um tratamento, né, eu vou ter que manter a fidelidade do que a pesquisa me orienta. Concordam? Senão, não precisava ter pesquisa. Eu faço o que eu acho, né? Você melhora ou não, e a gente fica brincando de tentativa e erro para o resto da vida, com as consequências que a gente não merece, né? Então, a ideia é que, sim, a gente respeite aqueles componentes que são essenciais, né? E o que a gente vai adaptar? O que a gente chama de periferia, né? O que é central para aquela necessidade, para aquele tratamento, né? Para aquele problema que o paciente traz, eu não posso mexer. Mas eu posso adaptar, embasar aquilo, contextualizar de acordo com as necessidades. Então, vamos supor, eu preciso, né, como ingrediente fundamental de um tratamento, que é o que diz lá, né,
meu princípio de tratamento, protocolo, né? Eu preciso, com recorrência, de um treinamento que vai exigir que esse paciente faça planos de ação, que são tarefas de casa, né? Então, é recomendado que eu não deixe de passar plano de ação. Geralmente, a gente faz plano de ação como? Eu entrego um aplicativo ali que vai ter um registro, eu entrego uma folhinha que o paciente vai preencher, né? Ele vai fazer uma automonitoria, ele vai fazer um experimento. O que eu vou pensar para cada um, né? Como é que eu facilito a vida dessa pessoa para que ela possa me entregar esse plano de ação que está sendo combinado? Então, eu não vou abrir mão do plano de ação. Agora, se ele vai escrever, né, à mão, se ele vai botar no aplicativo, se ele vai gravar um áudio, né, qual é a extensão desse plano de ação, a intensidade da informação que ele vai coletar ou da experiência que ele vai ter em relação à ansiedade que ele vai sentir, o medo que ele vai sentir, por exemplo. Isso tudo eu posso ir manejando, né? Então, os componentes centrais, né, que é aqui a adesão das tarefas, né, eu não vou abrir mão. Mas eu vou variar em relação ao contexto, ao tipo de registro, à complexidade da tarefa, às preferências do meu paciente, né? A variação dessas tarefas. E isso tudo eu posso mexer. E eu vou mexer de acordo com as características, preferências e necessidades e contexto de cada pessoa. Fica claro isso? É o que a gente chama de fidelidade de implementação, né? Eu faço as mudanças na periferia, mas o que é o coração da intervenção, eu não posso abrir mão. Faz sentido, gente? Senão, não preciso de prática baseada em evidências, né? Então, só para a gente fechar assim, esse tópico antes da gente entrar no plano de tratamento, que é o que vocês querem, né? Mas eu acho que essa contextualização é sempre importante. O que é importante é a gente entender os princípios que são fundamentos do tratamento, né? Aquilo, lembra que é gatilho, manutenção, e esse funcionamento é onde eu vou entender quais ingredientes eu vou utilizar, né, para promover uma mudança que seja desejável, satisfatória e segura, né? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Né? Eu preciso prevenir efeitos negativos. Então, gente, a nossa tomada de decisão clínica, né? Ou seja, como a gente vai elaborar ali o nosso plano de tratamento, vai depender de diversos fatores, né? Sinceramente, eu nunca vi isso integradinho na literatura. Eu tentei construir um passo a passo aqui para vocês, juntando essas diferentes, né, orientações. Até pretendo escrever sobre isso para ficar tudo, né, organizadinho. E aí depois vocês me dão feedback para ver se ficou ok. Tá? Né, se ficou algum ponto ali para acrescentar, se está nebuloso. Acho que a gente pode construir juntos. Tá? Então, esses são os passos aqui que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Para a gente começar, então, a organizar um plano de tratamento individualizado. Antes disso, queria perguntar, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, quer trazer alguma informação? Tudo bem? Só esperar ele destravar aqui. Vou parar de mexer. Eu posso até começar a falar... aí ele vai de uma vez, né? Aqui. Então, sempre tentando desmistificar para quem está começando a aprender TCC, né? A gente tem o que a gente chama de tratamentos empiricamente embasados, tá? Que é justamente isso. São aquelas intervenções que estão respaldadas por ensaios clínicos, estão manualizadas, né? E foram referendadas aí de acordo com alguns critérios para serem utilizadas como essa primeira opção de tratamento para determinada questão, tá? Isso é importante? É importante, mas isso não define a prática da psicologia baseada em evidências, né? Para quem já ouviu falar, a gente tem outros critérios e outros pilares também para se basear. Né? Então,
Obviamente, quando a gente pensa de uma prática baseada em evidências, a gente vai precisar da melhor evidência disponível, né? Que aí, para quem conhece, a gente geralmente vai buscar ali estudos secundários, né, que são revisões sistemáticas, meta-análises, que vão reunir ali resultados de ensaios clínicos, que são, né, a melhor fonte de evidência que a gente tem em relação à testagem de tratamentos, né? E a gente vai procurar ali no topo da pirâmide, né, das evidências. Acabei não botando a pirâmide aqui, acho que está no próximo. E realmente a gente vai tentar buscar ali, né, o que mais favorável a gente tem na literatura naquele momento. Né? A gente também, obviamente, vai buscar ali as características, preferências e o contexto do nosso paciente, tá? Porque a gente vai ter que mesclar essas evidências com aquilo que a literatura traz. E aí eu vou trazer para vocês um gap, né, muito importante, e aí vocês, futuros pesquisadores ou terapeutas estudiosos, quando forem buscar informação, né, fiquem atentos para isso. Hoje, quando a gente fala de terapias, né, culturalmente ali competentes, que a gente vai realmente conseguir dar conta de fatores multiculturais, né? O que a gente observa? A gente está correndo atrás do prejuízo, né? Geralmente a gente tem tratamentos que são culturalmente adaptados, ou seja, né, a partir de algo que foi implementado por uma determinada população, você faz adaptações para uma outra população específica. Né? A gente precisa se preocupar também em tratamentos que sejam de base, né? Que sejam embasados culturalmente, não adaptados. Ou seja, né, que venham com a necessidade daquele público específico, né? Que está relatando o que precisa, qual é seu sofrimento, e aí a gente vai poder pensar sobre isso sem esse improviso da adaptação. Né? Hoje a gente ainda vai trabalhar muito com adaptação, infelizmente. Tá? Então, a gente vai buscar as características, né, as preferências, o contexto dessa pessoa. Né? E aí eu gosto, hoje a PBE, né, ela está nesses 3 pilares, mas eu gosto muito dessa ideia anterior aqui, né, que coloca a expertise clínica, que é o 3º pilar, não menos importante, né? Ou seja, são as nossas competências, né, clínicas e relacionais e as nossas metacompetências que vão conseguir mesclar isso tudo para uma entrega que seja favorável. Né? Então, eu gosto muito quando a expertise clínica está ali como uma interseção disso tudo, porque a gente vai precisar misturar, é a gente que vai precisar misturar esses ingredientes. Né? Então, a expertise clínica tem um grande diferencial aqui, porque eu vou precisar dessa competência para usar o que tem de base de pesquisa e entender o que meu paciente precisa e ouvi-lo, pedir a concordância dele para que a gente possa prosseguir. Tá? Então, novamente, né? Como eu falei para vocês, tá bom, aí agora eu tenho um paciente, né? E eu preciso buscar o que a ciência está me dizendo sobre aquele tratamento. Né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, um paciente que tem transtorno de pânico e eu quero entender se eu vou usar TCC ou ECT, né, o que é recomendado na literatura para ajudar ele a lidar com os ataques de pânico, com as evitações que ele faz e com o medo que ele tem. Né? Eu posso usar essa estratégia aqui para buscar os estudos, né, que são pertinentes à minha pergunta sobre o tratamento. Né? Então, qual é a população? Né? Que intervenção eu preciso estudar? Ela está sendo comparada ao quê? Né? Que desfechos eu estou buscando? Né? E aí eu posso considerar aqui também o tempo e o desenho do estudo, mas como a gente já sabe, tem aquela pirâmide de evidências que a gente acaba respeitando.
né? Então, quando eu vou buscar uma pesquisa, eu posso usar essa estratégia, né, que a gente chama de estratégia PICO, de buscar ali, né? Então, qual é a pergunta norteadora desses estudos? Então, qual é a população, qual é a intervenção, qual o desfecho que eu estou procurando, né? Para justamente verificar o que eu preciso abordar no meu plano de tratamento, né? É importante que eu cuide da qualidade desses estudos que eu estou lendo, né? Nem todo estudo científico ele tem uma metodologia, né, livre de vieses. Então, entender sobre vieses em relação aos estudos é extremamente importante. Aí a gente tem aqui o GRADE, né, que serve como uma ferramenta muito importante para a gente ler esses vieses, né, e entender qual o grau de confiabilidade daquela pesquisa. Obviamente, quanto mais viés, menos eu vou poder, né, generalizar aquela conclusão e ter confiança em relação àqueles resultados. Concordam? Então, assim, o primeiro momento é saber buscar essas evidências. Então, eu vou lá nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, e procuro, e aí eu posso usar, né, esse conhecimento para avaliar aquilo que eu estou lendo. Geralmente, as revisões sistemáticas e as meta-análises já vão fazer o estudo de vieses dos artigos que estão incluídos. Então, já vai ter um grau de segurança, né, quando eu estiver lendo os resultados e olhar essa avaliação. Não tenho revisão sistemática e meta-análise. Eu vou buscar os ensaios clínicos, e aí eu vou descendo na pirâmide de evidências, né, para manter ali o meu grau de segurança em relação aos resultados que eu estou encontrando. Pode falar. Uhum. Então, quando a gente fala de meta-análise e revisão sistemática, né, existe uma base de dados que chama Cochrane. E aí vocês aqui pela UFRJ, né, imagino que outras universidades também conseguem ter ela aberta para pesquisar, né, tanto o acesso remoto quanto aqui dos computadores na universidade. Tá? Então, a Cochrane, depois a gente pode até mandar para vocês, enfim. É o primeiro lugar que a gente vai ali. Tem revisão sistemática? Se tiver, está ali. Né? Confiável, porque a deles é aquela revisão sistemática que tem, né, uma rigidez em relação à metodologia que é excelente. Né? E aí a gente não achou, aí vai na pirâmide de evidências. E vai sempre buscando os estudos que realmente têm qualidade ali para entregar, né, aquilo que eles tentam medir. Bom, já tenho, lembra, princípios de tratamento. Já sei o que eu tenho que fazer. Tá, vou confrontar isso com a conceitualização cognitiva do meu paciente. Tá? Que é esse mapa de funcionamento. Para quem não conhece TCC, é aquilo que eu mostrei ali na frente. Né? Claro que eu mostrei bem resumido, então tem a história de vida, né? Tem as crenças centrais, intermediárias, que são ali, né, os nossos padrões, nossos filtros de realidade, né, que vão gerar informações para situacionalmente a gente, né, avaliar e tomar as nossas decisões, né, e aí, em consequência ali também, na verdade, tudo junto, né, uma rede, ter as emoções que a gente tem, as reações fisiológicas que a gente também tem, de acordo ali com o modelo cognitivo. Então, o que a gente não pode esquecer na conceitualização que vai nortear o nosso tratamento? Né? Claro, os princípios básicos que vocês já conhecem, mas eu sempre chamo a atenção aqui desses pontos. Né? Então, vai ser o que vai interferir e manter a mudança no nível relacional e técnico, né? Mas também definir o funcionamento ali, né, em relação às aspirações desse paciente. Ou seja, o que é significativo para ele. Né, que a gente às vezes chama de valores, como a ACT faz, né? Ou seja, ele está orientado para quê na vida dele? Né? O que é fundamental ali para ele? Para a gente ir regulando, se ele está se aproximando ou se afastando daquilo. Né? E provavelmente vai ser isso que vai engajar esse paciente no tratamento, para passar por tanto desconforto, né, e tentar essa mudança significativa. Então, não posso esquecer das aspirações. Né? Eu identifico as dificuldades, mas eu também identifico as forças. Tá? Isso é outro ponto que às vezes a gente esquece também. E às vezes a pessoa está muito em sofrimento, a gente tentando reparar aquela dificuldade, e às vezes o que vai funcionar é você lembrar a força. Né? Lembrar ali qual é a sua potência. Como até fora daquele sofrimento, a pessoa
tem condições de se desenvolver. E por que ela não pode recrutar essas habilidades, esse conhecimento, né? Nesse momento de dor, nesse momento que está mais difícil para ela, né? E aí, mais uma vez, né? Quando a gente faz uma conceitualização cognitiva, de novo, né? Eu sendo redundante aqui, mas eu acho que é importante ser. Essa conceitualização, ela, de novo, culturalmente embasada, né? Eu vou ali no que é singular para o meu paciente, tá? Em relação às diferentes variáveis, né? Para que eu atenda realmente esteja contextualizada com essas necessidades, tá? E não cometa erros, agressões, microagressões e por aí vai, né? E desvios de necessidade também, que aí são prejuízos, tá? Outro ponto importante, gente, a decisão em TCC, ela precisa ser compartilhada, né? E vocês sabem que um aspecto fundamental da terapia cognitivo-comportamental é a psicoeducação, né? A gente não começa nenhuma intervenção, né, sem psicoeducar o paciente sobre a terapia, sobre o seu problema, sobre o que a gente entendeu sobre a conceitualização cognitiva, né? De forma alguma a gente vai dar espaço sem contextualizar, né? A nossa metodologia, da onde a gente está partindo, qual é o nosso raciocínio, né? E orientar quais são as possibilidades em relação àquele tratamento, o que a gente espera, né? Então, a gente vai psicoeducar o paciente, vai comunicar sobre essa condição, né? Vai dizer quais são as opções em relação ao nosso caminho a seguir. E a TCC, ela é bem explícita nisso, né? Toda intervenção, ela vem com uma psicoeducação antes, ela vem com uma justificativa, né? E ela vem com uma prática apoiada ali pelo terapeuta. Lembram, né, para quem conhece, qual é o objetivo último da TCC, de acordo com Becker? Né? É que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Se ele não é instrumentalizado a isso, né? Se eu não divido com ele conhecimento, se eu não troco com ele as possibilidades, e se ele também não tem escolha nesse tratamento, é óbvio que isso não vai acontecer, né? Então a gente quer cultivar essa autonomia, mas uma autonomia participativa, colaborativa. A própria relação terapêutica é baseada em empirismo colaborativo, né? A gente define e trabalha na resolução de problemas em conjunto, né? Então, na hora de tomar uma decisão sobre o plano de tratamento, é a mesma coisa, né? Eu vou embasar o raciocínio que eu tive e vou perguntar para ele quais são as preferências, né? Se isso atende às necessidades. Se tiver um caminho alternativo, talvez que não seja o mais, né, favorável, mas que é o que ele escolhe nesse momento, que ele tenha esse esclarecimento, né? E que isso não seja um desvio de conduta. Ele tem direito a escolher, ele tem direito a correr, né, os riscos que ele deseja correr. Mas eu tenho o dever de informar isso para ele, né? E aí a gente vai implementar o que for, né, resolvido ali de forma consensual, tá? Isso é um ponto, a decisão compartilhada é um ponto muito importante do tratamento. Eu gosto de trazer esse estudo aqui para vocês, né? Ele é um estudo não necessariamente voltado para psicoterapia, né? Mas eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho. É um estudo americano que encontrou, aqui, com mais de 1.000 pessoas, que encontrou que 8 em 10 pessoas gostariam que seu clínico lhe escutassem. 8 em 10 pessoas gostariam de saber a verdade total sobre o seu diagnóstico. 7 em 10 pessoas gostariam de entender os riscos do seu tratamento, né? O que leva a gente a pensar que elas também querem participar. Elas querem ser ouvidas, acolhidas e provavelmente querem poder opinar nisso, né? Sem esse embasamento, elas não vão poder participar, elas vão ficar ali passivas recebendo informação e intervenções, né? Outro ponto que a gente tem que basear o nosso tratamento, né? O pilar ético. Então, quando a gente fala da prática baseada em evidências, a gente está falando de uma prática responsável.
Então, nosso tratamento, como eu falei para vocês, é sempre embasado e justificado. A gente precisa saber sobre o que a gente está fazendo, e informar, e pedir consentimento. Né? E aí, a gente precisa entregar esses, né, respeitar esses princípios éticos, né, de entregar um tratamento favorável, de não causar danos, né, de garantir que haja equidade para, né, todo mundo poder receber o tratamento que precisa, que haja autonomia do paciente e fidelidade em relação àquilo que precisa acontecer dentro daquele contexto. Tá? Então, são princípios éticos importantes. Vocês vão vendo que está tudo entrelaçado. Né? O outro ponto que a gente tem que se preocupar é em relação a prevenir efeitos negativos. Tá? Infelizmente, se fala muito pouco disso. Né? Se vocês ouviram falar, eu fico orgulhosa, porque aqui no Brasil eu sou a pessoa que iniciou a pesquisa nessa temática, né? Junto com a Fernanda Pavelchuk, que foi minha orientanda de doutorado. E a gente tem muito apreço por conta da importância desse tema. Às vezes a gente fica pensando em buscar na literatura, né, aquilo que é eficaz e efetivo. Né? Mas a gente esquece de se perguntar se aquilo que a gente faz na nossa prática causa danos. Então, vai estar gravado mais uma vez, né? Se vocês olharem todas as palestras que eu falo sobre efeitos negativos, eu gosto de dar esse exemplo. Que é uma analogia, que eu acho que cabe bem para a gente pensar. Né? E nas aulas também, eu já repeti 10 vezes, Marina, que foi minha monitora, já ouviu 50. Né? Marcos e Jorge já estão ouvindo umas 20. Enfim, vamos pensar. Quando a gente está com uma dor, está doente, está em sofrimento e vai buscar um médico, tá? O que a gente quer? Melhorar? Ficar curado? Ok. Né? Então, a gente foi pedir ele uma ajuda, a gente quer, obviamente, ter resposta para isso. Vamos supor que você chega lá no médico, tá? E aí o médico diz para você, pronto, já sei o que vai te ajudar. Toma esse remedinho aqui. Tá bom, doutor, mas o que esse remédio faz? Confie em mim, é o melhor que você pode ter. Toma, você vai ficar bem. Não, mas como é que isso funciona? Só acredita. Você não confia em mim? Toma. Né? Mas tem efeito colateral? Não, você vai ficar bem. Você vai tomar? Só se você acreditar em gurus, né? Aí, esse cara é um guru, e aí você vai tomar. Fora isso, que segurança você tem? Agora, vamos trazer isso para o campo da psicoterapia. Será que todas as abordagens em psicoterapia, e aí com isso eu não estou querendo dizer que a TCC é melhor não, tá? Porque os estudos, eles são variados em relação às abordagens. Mas como uma prática baseada em evidências, a gente vai se preocupar muito com isso, tá? Mas vocês já pararam para perceber, se a gente se pergunta isso, né? Eu sei como a psicoterapia funciona, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são os riscos e eu posso informar para o meu paciente. Será que a gente sabe responder isso a respeito de todas as abordagens? Será que a gente está se preocupando com isso? Né? Então, tudo que a gente falou sobre ética, sobre responsabilidade em relação a tratamento, eu acho que passa também por aí. Né? Se a gente não tem estudos, né, sobre como a gente funciona quando está em sofrimento, o que modula esse sofrimento, o que pode dar errado na tentativa de modulação desse sofrimento. Se eu não sei qual é o propósito que eu quero chegar com uma intervenção que eu estou utilizando e as consequências disso, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu estou usando uma boa estratégia de psicoterapia? Né? Então, eu sempre deixo esse convite, né, para quem escuta, para que corra atrás dessas informações. Né? E para quem pesquisa, que, né, fortaleça esse campo de pesquisa, independente da abordagem.
Porque tudo é conhecimento. Né? E hoje a gente vê que as psicoterapias elas vão se tornando cada vez mais integrativas. Obviamente, não como uma colcha de retalhos, mas quando eles têm um embasamento em comum, né, a gente começa a funcionar mais por processos do que por necessariamente abordagens, se a gente consegue ter uma base comum. Né? Então, é uma reflexão importante. Já vou definir aqui para vocês, que eu acabei falando sem definir. Esse exemplo que a senhora deu, até dá uma denunciada quando o terapeuta ele não sabe exatamente o que ele está falando, então ele nem sabe a profundidade, e aí o paciente pergunta, e por não saber aquilo exatamente que ele está defendendo, ele não sabe explicar para o paciente. Sim. Então acaba que nem o paciente sabe, e muito menos o terapeuta que está falando o que ele tem que fazer. Sim, sim. Isso é muito grave. Né? Porque uma coisa é assim, você vem aqui passar seu tempo. A outra coisa é, eu estou te oferecendo um tratamento. A gente não tem garantias de uma melhora absoluta, né? Cura, como a Marina falou lá no início, é um termo complicado para psicoterapia, para saúde mental, principalmente quando a gente fala de transtornos psicológicos. A gente não fala de cura, né? A gente fala em remissão de sintomas, né? Autorregulação, que vai dar que pode dar uma garantia, boa garantia ali de melhora e de estabilidade ao longo do tempo, né? Com tratamento bem conduzido, né? Multiprofissional, enfim. A gente tem bastante recurso. Talvez nem todos, né? Que a gente ainda precisa. A gente tem que estudar muito, ainda aprender muito, né? Mas imagina, sem a gente se preocupar com isso, a gente também não avança. Então, quando a gente fala aqui de efeitos negativos, né, a gente está falando de qualquer consequência aversiva, né, que esteja relacionada ao tratamento, que vai acontecer durante ou até depois do tratamento. Né? E aí, isso é confuso na literatura, mas a gente pode pensar em desfechos, né? Quando um evento indesejado acontece, ele pode estar relacionado ao tratamento ou não, às vezes é só o curso daquela psicopatologia que traz uma melhora, uma piora, né? O curso é flutuante, às vezes é algum evento externo que interferiu, né? Mas quando a gente fala de reações inerentes ao tratamento, a gente tem duas possibilidades aqui, né? Eu ofereci o tratamento correto e mesmo assim o paciente teve algum prejuízo, né? E o outro lado que é um pouco mais, né? Não sei se é mais, né? Mas é mais assustador para a gente de repente, no sentido de que existe uma má prática. Eu errei, logo o paciente vai ter, né? Um efeito ali indesejável de tratamento, tá? E aí as consequências disso eu acho que já ficaram bem claras aqui, né? A gente quer oferecer o que a gente pode de melhor, né? E obviamente a gente não quer prolongar tratamento, a gente não quer fazer a pessoa perder tempo ou ter consequências que a gente poderia ter evitado, né? Então é muito importante a gente também pensar sobre isso. E tem uma taxa aí de até uns 20% de efeitos negativos nos tratamentos em geral. Tá? Isso tem uma variação aí, sei lá, de 3 a 20, os estudos são, né? Mas é um número bastante significativo, né? E é algo que a gente precisa realmente estar atento. Então, hoje, né? E aí nosso código de ética tem lá, né? A segurança dos tratamentos, a base científica dos tratamentos, né? Vamos só pensar se a gente está dando conta, né, na área da psicologia clínica. Então, gente, obviamente, a partir do momento que a gente começa a aplicar, né, o plano que foi desenvolvido, a gente vai precisar monitorar essa mudança, tá? Isso é extremamente importante. E isso faz parte da nossa metodologia de trabalho em TCC. Né? Lembra, é uma psicoterapia focal, né? Senão a gente fica trabalhando o quê? Apagando incêndio. Né? Se eu não mantenho esse foco, cada dia vem uma queixa. E aí como é que eu acompanho e modifico e trabalho essa queixa?
né? Como é que eu desenvolvo um método ali de aprendizado de alternativas de pensamento, de comportamento, né? De mudanças de padrões emocionais, se eu não tenho ali, né? Um treino constante, um olhar constante, né? Então é importante que a gente também monitore o que está acontecendo para qualquer coisa lá voltar. Volto para a minha conceitualização, volto para a busca de evidências, lembro dos princípios éticos, da decisão compartilhada, de buscar se, né, tem efeito negativo aí para eu pensar na prevenção antes da aplicação, né? E parto para ação. Tudo bem, gente? Então, assim, resumindo, né, esse caminho, eu vou ali no tripé da PBE, né, busco as informações necessárias, sempre pensando nas características do meu paciente, e aí eu preciso ter uma formação, né, para adquirir essas competências, para tanto ler esses estudos e aplicar as habilidades que eu preciso, né, junto com o meu paciente, por isso a expertise clínica é um pilar, né? Eu vou mesclar isso com a conceitualização cognitiva, que é o que vai me dizer se eu vou aplicar ou não aqueles princípios. Qual eu vou ignorar, qual a ordem que eu vou ter, né? Ou se eu vou buscar uma outra estratégia aqui, outra ali, mas, de novo, é o raciocínio clínico, é aquele funcionamento individual. Não vai ter receita de bolo, né? Eu vou sempre fazer as perguntas sobre as diretrizes de intervenção, né? Para analisar, então, esses estudos que eu estou unindo ali com a conceitualização, né? Pensar na prevenção de prejuízos, dividir a minha decisão com o meu paciente, com o meu cliente, para tomar essa decisão compartilhada, eu implemento de forma colaborativa o tratamento e monitoro a mudança durante todo o processo. Tá? Isso seria aqui um passo a passo do que a gente precisa fazer. Então, o que eu deixo aqui para vocês e que também sugiro como temas futuros por o Contextualiza, que se me deixar aqui não vai ter fim, né? Eu vou sugerindo, enfim. Então, para quem está começando, né, fundamental, praticar essas habilidades. E hoje a gente tem o respaldo do que a gente chama supervisão baseada em evidências. Tá? Então, por isso que eu acho assim, muito importante o cuidado, né, que a TCC tem com a sua própria abordagem. A gente pesquisa tratamento, mas a gente pesquisa também o ensino, a nossa formação. Né? Então, a supervisão baseada em evidências vai trazer ali as respostas de metodologias de ensino e aprendizagem que vão ser mais pertinentes para aprender as competências clínicas em TCC que a gente precisa. Tá? E aí, hoje em dia, né, a gente vê essa corrida louca por conhecimento na internet, mas aquele conhecimento em 3 passos, né? E é comigo que você aprende, porque eu posso te explicar. Não, gente, né? Tudo que a gente está falando aqui é que a prática baseada em evidências não tem gurus. Não tem uma verdade absoluta. Logo, eu não vou personalizar isso em mim, dizendo que é em mim que vocês têm que confiar. Não, vocês vão lá nos estudos, né? E se vocês forem me ouvir, me perguntem baseados em quê? Baseado em que eu estou falando e qual é a minha experiência para poder falar sobre isso com categoria para vocês. Né? Porque o que a gente vê com essa enxurrada de informação, vocês estão pouco preocupados, vocês estão preocupados em ser ótimos terapeutas, consumindo menos informação de qualidade que o necessário, se perdendo com essa urgência de ser incrível que os instagramáveis ali vendem para vocês, né? Se iludindo com esses deuses da TCC que estão ensinando vocês a praticar o que eles não praticam ou a pesquisar o que eles nunca pesquisaram, e aí vocês compram esses cursos, vocês ficam ali dando dinheiro para eles e perdendo tempo na formação de vocês. Né? Então, vamos tomar cuidado com essa urgência, né, de estar pronto. Tudo tem um processo, tem um momento. Né? E vocês precisam respeitar o momento. É igual o tratamento. Eu não posso intervir antes de psicoeducar, lembra? Se eu fizer isso, eu estou metendo os pés pelas mãos. Vocês não vão ser um ótimo terapeuta nos primeiros atendimentos. A conceitualização não vai estar boa. Ótimo, assim que vocês vão aprender. Mas vai ter alguém orientando vocês.
né? Que seja com qualidade, não uma supervisão que bota numa sala virtual 250 pessoas. Isso não é supervisão baseada em evidências, né? Isso é qualquer coisa menos a prática da psicologia baseada em evidências. Então, é esse cuidado, né? Cada coisa no seu momento. Então, quem está começando, lembra, vai ter tropeços, vai ter ansiedade, vai ter frustração, né? E quando a gente se desenvolve, continua tendo, só que de outro jeito. E tudo bem, lembra, tem o autoconhecimento e a autorregulação que a gente também vai aprendendo. Então, praticar é importante, respeitar esse tempo de aprendizado, né? E aprender a lidar com essas emoções, com as nossas cobranças, né? Existe hoje o que a gente chama de autoprática e autorreflexão, né? Que é um modelo de prática pessoal, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Geralmente a gente faz terapia ou a gente faz supervisão, né? Na terapia a gente se implica ali completamente, né? Falando individualmente sobre a gente, na supervisão a gente fala sobre o caso. A autoprática o nome já diz, né? Você botar a TCC em prática, só que para você mesmo, né? Você mesmo praticando a TCC com você, né? Orientado, obviamente, por uma pessoa mais experiente, né? Que vai te ajudar num processo reflexivo sobre essa prática. A ideia é que aí você vai fazendo registro de pensamento, você vai elaborar um problema, né? Que aí pode ser um problema sobre a tua prática profissional, por exemplo. E aí você vai lá fazer os registros de pensamento, utilizar as estratégias do TCC para lidar com aquela dificuldade, né? E vai ser guiado num processo de reflexão sobre tanto como é sentir a TCC em si mesmo, mas como, né, estar nessa pele aí do paciente, mas como essa prática pessoal interfere em como você visualiza agora os atendimentos que você faz, né? Então, por exemplo, quando eu chego lá na sessão de autoprática e não entrego o meu plano de ação, né, eu vou lembrar, caramba, quando meu paciente faz isso, eu enlouqueço, eu acho que ele não está comprometido, eu acho que ele não está nem aí, ou então eu penso que eu sou um péssimo terapeuta. Mas espera aí, eu também não trouxe. O que me fez não trazer? Foi a minha falta de comprometimento? E não foi. Aí eu começo a refletir, eu começo a empatizar. Então, a ideia é que a gente tenha ali também uma formação, né, que abarque um pouco mais do que a gente está acostumado. Né? Não substituir, obviamente, a supervisão, né? Pode também não substituir a terapia, mas é um método que está sendo aí estudado. A gente está com uma revisão agora de escopo sobre o tema, saindo fresquinho agora, sobre isso, vendo os bons resultados, né? Ainda falta muita pesquisa, mas vendo que parece ser bem promissor e por aí. Então, oriento a vocês também, aqui a gente tem uma disciplina sobre isso, né? E a ideia é justamente, né, verificar quais são essas necessidades nossas na prática clínica, para a gente tentar ir prevenindo e investir cada vez mais, né, na nossa formação, de novo, no nosso autoconhecimento, né, porque tem contratransferência, sim, é diferente lá do que a psicanálise fala, mas em TCC tem contratransferência, sim. A nossa ativação, vocês viram aqui, né? Uma ativação bem pessoal da terapeuta fez ela desviar completamente do tratamento, mesmo que ela conhecesse as regras, né? Então, obviamente, aqui no exemplo tinha um erro também, mas muitas vezes não há erros e a gente desvia porque não se conhece, né? Então, tem muita coisa aí para a gente trabalhar. Mas eu não queria que vocês se limitassem por esses desafios, né? Que vocês notem que também a gente vai buscando soluções para dar conta de tantas necessidades, né? E a gente vai errar, a gente pode errar, isso faz parte, né? E a gente ter essa aceitação aí e aprender a lidar com esse erro de uma forma construtiva também é importante, né? Não precisamos ser imbatíveis, até porque não somos. Mas se a gente puder cada vez mais investir, né, em recursos pessoais e de formação, isso vai ser muito importante para quem a gente quer entregar ali, né, um bom tratamento e buscar um desfecho favorável quando, né, a nossa intenção é boa, mas nosso embasamento também é. Tá certo, gente? Tudo bem? Perguntas? Não sei se eu consegui ajudar vocês. É muita informação. Desculpa, só quem tiver dúvidas, sinaliza Aqui, que eu vou ela dar levantou o microfone. a mão. Não é
é bem uma dúvida, mas é como esse assunto que você trouxe foi importante, porque quando a gente chega na faculdade, pelo menos quando a gente ali nos primeiros períodos ou vai passando, a gente escuta muito a palavra padrão ouro. Uhum. E aí foi com o Pedro Pires, numa palestra também, que ele falou que às vezes um padrão ouro não vai se adequar ao paciente. E a Sim. gente tem que se desprender dessa ideia, ser humilde Perfeito. e achar que não é só porque tá ali um rótulo, um padrão ouro, justamente que você falou, como se fosse uma prática que, vou pegar, copiar e colar. Então, esse tipo de discussão é muito importante para a gente que quer estudar mais sobre a prática baseada em evidência, e não é só porque é baseado em evidência que aquele padrão ouro vai caber ali. Sim, Então, sim. achei muito interessante isso. Que bom você ressaltar isso. Eu fiquei com uma dúvida bem simples, assim, com relação ao caso da Alice. Eu fiquei meio perdido onde exatamente é a terapeuta errou. Eu não entendi muito bem. Então, você está começando, né? Você está lá no primeiro período. Então, você não tem ainda muito bem esse embasamento da TCC, talvez por isso que tenha ficado um pouquinho perdido, né? Em TCC, a gente tem, né, o que a gente chama de crença central, né, que seria ali o nosso maior filtro da realidade, né? É como a gente filtra o que a gente pensa sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. São ideias bem rígidas, né? Ideias é como se fosse uma verdade absoluta, tá? Isso é a parte assim mais difícil de você flexibilizar das nossas cognições, né? Dos nossos padrões de pensamento. E são essas ideias mais rígidas, que a gente chama de crença central, que vão orientando as nossas reações interpretações mais situacionais. Tá? Então, por exemplo, se eu desisto de estudar aqui, quando alguém me dá um desafio, e eu tenho uma crença de incompetência, ou seja, eu sou incompetente, faz sentido. Né? Se eu tenho certeza que eu sou incompetente, né? Ela me elogia e diz que eu fiz uma boa palestra, eu vou falar, acho que ela não estudou tudo, por isso que ela pensa que eu sou boa. Né? Eu vou descartando tudo que não está no meu filtro e permaneço com a minha verdade, eu sou incompetente. Então, você vai me dar um desafio, eu não vou conseguir, eu vou tentar evitar. Então, ali a terapeuta ela desconsiderou que tinha uma crença central, né, que impedia, por essa verdade absoluta, da paciente se expor situacionalmente ao medo de errar, que era mais basal. Né? Ela acreditou que, porque a paciente tem ansiedade social, ela fala que tem vergonha, então pronto, a diretriz de tratamento diz que eu vou fazer exposição. Né? Mas tem uma crença aqui, para essa paciente, que é impeditiva. Né? Que errar está muito maior ali, e vem muito antes de passar vergonha. Então ela não vai querer passar vergonha porque ela não vai querer errar. Então ela tem que aprender a errar antes. Né? Digamos assim, ela tem que se flexibilizar essa ideia do erro. E aí a vergonha vai ser mais tranquila. Entendeu? Então foi uma avaliação que ela não fez. Ela perdeu um aspecto importante de avaliação. E aí depois ela também desviou. Né? Quando a paciente não melhorou, ficou extremamente ativada, aí ela se ativou. A gente chama isso de contratransferência. Né? Eu ativei uma crença minha e eu deixei isso interferir no rumo da terapia. Isso é uma prevenção que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei de autorregulação e autoconhecimento lá no início. Né? Porque, por exemplo, se eu noto a minha tendência a achar que eu sou uma péssima pessoa, que eu não sei lidar com as emoções, talvez eu vá conseguir prevenir isso. Né? A ideia é que eu possa, então, me autorregular ali para não desviar. A terapeuta aqui no exemplo não conseguiu. Né? Ela foi logo usando outra estratégia que não ia ficar margeando o problema, ia manter a própria ideia dela de que ela não dá conta e, obviamente, manteve o sofrimento. Ficou claro? Entendi, ficou mais claro. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Ó, aqui tem. Por aqui tem, ó. Também não é bem uma pergunta, mas eu queria até pedir recomendações, assim, tanto de pessoas confiáveis nesse aspecto, porque a gente sabe que realmente no Instagram tem muito conteúdo, assim, que tá prometendo tudo, não entrega nada, ou até institutos, enfim, literaturas que falem tanto desse aspecto que a senhora trouxe, que é muito importante, que eu achei interessante, sobre os efeitos colaterais, que a gente também não pensa, de fato, porque a maior parte das coisas que a gente vê são os efeitos positivos que aquilo vai trazer, e realmente a gente não pensa nesses efeitos negativos que podem ter.
Então eu queria mais somente pedir recomendações de pessoas, instituições e lugares. Então, por enquanto, sobre efeitos negativos, você vai encontrar os artigos, né, internacionais e o que a gente está publicando por aqui, né? Tem uma revisão sistemática que foi a primeira que a gente fez também sobre isso. Aí você pode procurar lá meu nome, da Fernanda Pavelchuk, vai conseguir ter essas referências. E aí a novidade é que a gente está com um livro já no forno, né, sobre isso. Então, nos próximos meses, eu já vou poder recomendar para vocês um livro em português, né, com bastante coisa interessante sobre efeito negativo para a gente começar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês quem quiser ficar aqui, a gente já está finalizando, mas isso tem lá no livro, eu botei aqui de propósito, só para bater um checklist aqui com vocês. Né? O último capítulo do livro, eu faço, junto com a Fernanda, um compilado de orientações, né? Para a gente não se perder na nossa prática. Vocês já viram que eu tento ficar juntando coisa, né? Organizando coisa. E eu achei que ficou bem legal. E aí virou isso daqui, que lá está mais explicado com as evidências de pesquisa, mas talvez eu possa te ajudar também, que eu queria necessariamente trazer, mas acho que vai de encontro ao que você está falando, né? De cuidados que a gente pode ter na nossa prática, olhando ali cada etapa do tratamento. Tá? Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Vou olhar aqui embaixo, senão não consigo. Então, desde lá no início, né? Abordar as expectativas do cliente desde o início da psicoterapia. Isso é a ideia de prevenção de prejuízos também, tá? Realizar uma avaliação completa que forneça informações pertinentes para uma boa conceitualização de caso detalhada já no início do processo. Elaboração em contínuo desenvolvimento da conceitualização, utilizá-la como guia para o tratamento. O foco é nas aspirações do cliente, né? Naquilo que é significativo para ele. Olhar para a construção e manutenção da aliança terapêutica. O cuidado com os limites terapêuticos, né? O que é isso? A nossa relação e os limites da nossa relação com o cliente, né? Embasar o plano de tratamento em evidências científicas. Interseccionar as identidades culturais de psicoterapeuta e cliente. Isso lá no início do tratamento também. Considerar as preferências do cliente. Considerar o contexto. Aprimorar habilidades multiculturais. Ter flexibilidade ao planejar as condutas. A tomada de decisão é compartilhada. Aí começa a prática, né? Psicoeducar sobre a psicoterapia. Encorajar a prática. Monitorar e discutir o progresso do cliente. Dar e fornecer feedback. Atentar para o autocuidado, atentar para o autoconhecimento e atentar para a formação continuada. Só isso. Tá fácil, né? Ficou facinho. Mas, enfim, acho que às vezes a gente passando o olho ali, entendendo, né, a importância de cada um desses aspectos, ajuda a gente a ir dando rumo de novo para a nossa prática. Né? Porque se a gente vai se perdendo num aspecto ou outro, a gente acaba não aprimorando. A gente acaba cegando, às vezes, o nosso olhar para, né, questões importantes, limitando a nossa formação. Então, a ideia foi juntar aqui nesse checklist, né, um pouquinho do que a literatura diz que causa prejuízo e um pouquinho daquilo que pode, né, ajudar a gente a monitorar para esse prejuízo não acontecer. Você ia falar, era você que ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar se o autoconhecimento ali é do paciente ou do terapeuta? Não, do terapeuta. Ah, tá. Né, o conhecimento do paciente está lá na conceitualização. Mais alguém? Então, a gente Tudo agradece certo. a presença da Marcele, mais aplausos que ela merece. Obrigada, gente, pela atenção. A gente agradece pela presença da Marcele, pela presença de vocês. Desculpa, porque eu falo muito alto, pegou de qualquer jeito. Mas é isso, gente. Mês que vem estamos aqui de novo, mais um Contextualiza. Não deixem de nos dar feedback. Alguém consegue colocar para mim esse slide? A gente vai colocar agora um QR Code, pessoal. Não deixem de ir embora sem ler esse QR Code. A gente vai pegar a presença e o feedback de vocês através dele.